Fala galera, Noviti da Colina aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Vasco, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Reunião acabou agora, Carpini será demitido? Diretoria do São Paulo decide. Thiago Carpini está vivendo o momento mais delicado no comando do São Paulo. Campeão da Supercopa do Rei em cima do Palmeiras, o clube caiu nos pênaltis na disputa do Paulistão. O Campeonato Paulista acabou para o tricolor e a Libertadores começa a se desenhar hoje, no sorteio que acontecerá daqui a pouco às 20 horas, horário de Brasília, em Paraguai. A alta cúpula do Soberano esteve reunida a manhã toda. O Globo Esporte conseguiu confirmar a decisão da diretoria do SPFC em relação à continuidade do projeto. O presidente Júlio Casares dá aval para que Carpini siga no São Paulo. Vale lembrar que o treinador completou 2 meses no cargo há pouco tempo e vive desafio inédito. Números de Carpini no São Paulo. Thiago Carpini estreou no São Paulo com título e o Campeonato Paulista pelo caminho. Até o momento são 14 jogos no comando do tricolor do Morumbi desde a estreia. Nestes duelos comandado por Carpini, o SPFC tem 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. O aproveitamento é de 60% nos compromissos que o Soberano teve após a saída de Dorival Júnior. São Paulo eliminado do Paulistão é algo que surge como pedra no sapato do comandante. Depois de passagens de destaque por Água Santa e Juventude, o profissional chegou a um projeto consolidado na Série A do Brasileirão. Não só memes zoando São Paulo hoje, como também boatos sobre Thiago Carpini estão vindo à tona. A demissão dele é algo bem pedido pela torcida. Uma ala entende que ele poderia aproveitar melhor o elenco, como James Rodrigues. Opinião: queda do Vasco para o Nova Iguaçu no Carioca traz a torcida de volta à realidade recente do clube na tarde deste domingo, 17. O Vasco da Gama entrou em campo para enfrentar o Nova Iguaçu pelas semifinais do Carioca 2024. A equipe cruzmaltina era favorita a vencer o duelo, mas jogava em desvantagem após ter uma campanha inferior à do seu adversário. Fazendo novamente uma partida ruim. O clube comandado por Ramon Dias foi derrotado por 1-0 e está de novo fora da final do estadual. A derrota traz a torcida de volta para a realidade do clube, que desde o fim do ano passado não apresentou nenhuma evolução. Desde a última vez que foi campeão, em 2016, o Vasco vem tendo grandes vexames na disputa do Cariocão. Em 2018 e em 2019 o Alvinegro até conseguiu ir até as finais, mas acabou vendo seus rivais corados como campeões. Desde então, o time vem mantendo um grande tabu de ser eliminado nas semifinais, ou pior, nem chegar à disputa. Isso mostra a falta de preparo da diretoria do clube em relação à organização e montagem dos elencos. O Vasco não vem demonstrando nenhuma evolução, e isso tem gerado uma certa preocupação aos torcedores. Restando pouco menos de um mês pro Brasileirão, o cruzmaltino pode vir a brigar novamente contra o rebaixamento. Diversas mudanças devem ser feitas caso o clube não queira novamente cair para a Série B, passando rapidamente pela saída de vários nomes do seu plantel. A torcida sabe que isso é necessário, e irá apoiar a dispensa de jogadores que já não possuem mais espaço no elenco. Edmundo se revolta com a eliminação e dispara: sonhar para não ser rebaixado. O Vasco da Gama está eliminado do Campeonato Carioca e Edmundo mostrou irritação com a situação. Em 2 confrontos no Maracanã, o Gigante da Colina não conseguiu se impor diante do Nova Iguaçu e ficou de fora da final da competição. Durante transmissão no seu canal do YouTube, Mundo Ed, Edmundo falou sobre a eliminação do Vasco no Carioca. Então, na opinião do ex-jogador, sair para o Nova Iguaçu é uma vergonha gigantesca, já que o time nem tem calendário para o restante da temporada. O Fluminense saiu para o Flamengo, que é o melhor time do Rio de Janeiro, e o Vasco saiu para o Nova Iguaçu, que nem tem agenda para o restante da temporada. Uma vergonha gigantesca o Vasco ser eliminado para a equipe do Nova Iguaçu. Quero ver quais serão as atitudes tomadas pelo Alexandre Matos e pela diretoria da SAF, disse Edmundo, no seu canal Mundo Ed no YouTube. Na sequência, o ex-jogador recebeu uma pergunta sobre a projeção do Vasco no Campeonato Brasileiro e se o time brigaria para não cair. Na visão de Edmundo, certeza absoluta que o Gigante da Colina terá outro ano difícil na competição. Certeza absoluta. Não pode sonhar com mais nada a não ser se livrar do rebaixamento, disse o ex-jogador do Vasco. Fora do Carioca, o Vasco só volta a campo para a estreia no Campeonato Brasileiro. Com isso, o time terá 27 dias livres para realizar os ajustes necessários e estudar a possibilidade de novos reforços para o plantel. Vasco fez questão de fazer um papelão no maior palco, o Maracanã.
A discussão sobre onde seria Nova Iguaçu x Vasco tomou boa parte do noticiário. De certa maneira ofuscou que deveria ser prioridade para os vascaínos, o desempenho do time. Se o mando era do clube da Baixada Fluminense, o grande interessado em atuar no maior estádio da cidade parecia ser a SAF de São Januário. A peleja acabou disputada no palco que mais torcedores comporta. E cerca de 60 mil dos 60.429 presentes, 56.494 pagantes, viram sua equipe ser inferior mais uma vez. Um papelão em dose dupla. É mais do que questionável o trabalho desenvolvido pela 777, dona de 70% do futebol vascaíno. Não faltam no elenco jogadores de nível do Vasco pré-SAF, aqueles sem dinheiro e com times ruins. Se escapou do rebaixamento há cerca de 3 meses, o Vasco da Gama já preocupa o torcedor. Quem hoje seria capaz de apostar em campanha longe do Z4? Tenso. Veja o que sabemos sobre Cuéllar no Vasco. Sonho antigo do Vasco. O nome de Gustavo Cuéllar voltou à tona no clube carioca no início desta semana. O volante de 31 anos está no Al-Shabaab, da Arábia Saudita, e faz parte da lista de desejos do técnico Ramon Dias, mas a negociação é improvável. Primeiro, por causa do orçamento da 777 para esta janela de transferências. Além de precisar investir para tirar o volante do clube saudita, o Vasco teria que arcar com o alto salário do jogador. Cuéllar já demonstrou vontade de voltar ao futebol brasileiro e, para isso, poderia reduzir seus ganhos mensais. Ainda assim, o colombiano recebe hoje mais que Payet, o maior salário da folha vascaína. A contratação de Cuéllar, em pauta na SAF desde a segunda janela do ano passado, interessa ao diretor de futebol Alexandre Matos e, mais ainda, a Ramon Dias. Jogador e técnico trabalharam juntos no Al-Hilal. O vínculo criado pelos dois é o principal trunfo do Vasco para ir atrás do volante. Mister, muito obrigado por tudo que nos deu nesse tempo, nos ensinou a acreditar até o fim e não desistir, mesmo tudo estando contra. Sei que o futebol e a vida nos unirão novamente. Muito sucesso em seus próximos desafios, publicou Cuéllar em suas redes sociais quando Ramon Dias deixou o clube saudita. Em maio de 2023. Pessoas próximas ao jogador acreditam que as chances de Cuéllar fechar com o Vasco neste momento são pequenas e estão condicionadas ao poder de convencimento de Ramon Dias. O volante foi comprado recentemente pelo Al-Shabaab, com quem assinou contrato até junho de 2026. O clube, que não está bem no campeonato saudita, rescindiu com o meia argentino Banega no fim do ano passado. Para seguir com a negociação, Alexandre Matos ainda precisaria convencer a 777 sobre o investimento, o que não tem sido tarefa fácil para o diretor. Outro volante na mira do Vasco, Juan Sforza, tem situação parecida. O clube carioca acertou com o Newell's Old Boys da Argentina, mas ainda não dá a negociação como certa porque falta a liberação do grupo americano. E você, torcedor, o que acha de Cuéllar no Vasco? Deixe sua opinião nos comentários.